Cara, eu assisti Andor Assistiu? eu consegui maratonar num dia. Num dia eu assisti Andor. Eu gostei bastante do desenrolar da história no final, mas Considerando que agora, quando a gente tá falando aqui, não saiu o Under completo, né? Tem 7 episódios lançados, é isso, né? isso. Fechou um Assim, arco e começou outro. exatamente. Quando fechou esse primeiro arco aí, que na minha visão, digamos assim, seria a primeira parte da primeira temporada, ou a primeira temporada, quem gosta de separar, assim, para ter uma noção de espacial de história, espacial não, cronológica de história, eu achei que Espacial deu certo, hein? eu acho que, né? Eu acho que os primeiros episódios, acho que os 3 primeiros episódios são necessários pra caramba pra você assistir junto, como um episódio só, digamos assim. Porque se você assistir só o primeiro episódio sozinho, você não sai se entendendo, você começa sem entender e você termina do mesmo jeito que você começou. Sem saber por que tá acontecendo aquilo, quem é quem dos personagens. Só depois do terceiro episódio que você começa a ter uma ligação de tá acontecendo isso por causa disso, ele já participou disso e agora ele tá querendo fazer isso. Mas peraí, primeiro, vamos Agora vamos falar primeiro o que é Andor? Isso. Eu não falou ainda. Fala aí, Jânio. Andor é uma nova série, né, de Star Wars, que ela é derivada do filme Rogue One, né? Porque Rogue One teve diversos personagens ali meio desconhecidos de Star Wars, né? Foi um filme novo, assim, sem personagens muito relevantes para a saga. Mas tinha um personagem que era o personagem principal, né? Que era o Andor. Como é que é o nome dele completo? Cassian Andor. Cassian Andor. E lá no Rogue One, a gente tá vendo a história meses antes de como os rebeldes roubaram os planos da Estrela da Morte. E com esses planos, eles descobriram uma brecha ali de segurança, um ponto fraco da Estrela da Morte, para destruir a Estrela da Morte. Em Andor, a gente está vendo uma história que se passa 5 anos antes da Batalha de Yavin. É importante que a Batalha de Yavin é a batalha onde os rebeldes destroem a Estrela da Morte, com os planos que foram roubados lá em Rogue One. Então, a gente está vendo 5 anos antes como o Andor vai chegar a ser aquele cara rebelde, espião, que mata a galera, né? Como que ele vai chegar naquele ponto lá. Então, a gente está vendo uma construção. E mais interessante do que essa construção, eu acho, é a gente ver os períodos do Império antes da construção da Estrela da Morte. Por quê? Porque depois que a gente viu ali, depois do episódio 3, onde o Palpatine vira o Imperador, né? Nesse período, até o episódio 4, é um período imperial. Só que antes da construção da Estrela da Morte, o Palpatine ele enganava a galáxia de que não era uma ditadura. Ele manteve o Senado ainda funcionava. E aí a gente está vendo em Andor o Senado trabalhando, discutindo propostas. Só que claro que o Senado ele é meio só figurativo. Assim. Ele não tem poder real. E aí a gente vai vendo o Império começando a ser cada vez mais ditatorial, cada vez apertar mais, né? E a gente está vendo isso no Andor, né? Como que isso foi passando, né? Como que eles foram chegando até isso. E é muito interessante isso, porque não tinha sido tão mostrado isso antes em live action, eu acho. Na hora que criam a Estrela da Morte, aí o Palpatine, lá no episódio 4, ele acaba com o Senado. Porque aí, beleza, na hora que ele tem uma arma absurda, ele não precisa mais fingir para o povo que eles não estavam mais na ditadura. Então, nesse momento, a gente está tendo um fingimento ainda dessa ditadura, né? Que as pessoas ainda acreditam que ainda tem alguma democracia. Mas, claro, quem está lá no meio aí, a política que está lá no meio, todo mundo sabe que isso é um problema. Agora, uma outra coisa que eu gostei também pra caramba de ver na série, nesses episódios da série, foi o plano que eles elaboraram, fora digamos assim, os mini backgrounds que eles deram para cada personagem que estava ali
no que seria o início de uma resistência, de uma rebelião. Que eles pegaram cada personagem ali, não tá um personagem ali solto, tô ali só porque tô. Não, cada um tem uma historinha lá que eles mesmos contaram, então alguém contou a historinha de uma forma bem orgânica, uma forma bem natural, que seria justamente a justificativa daquele personagem não ter tanta conexão ali, mas ele ponderar ainda as atitudes que ele estava tomando, se ele realmente ia entrar de cabeça ali naquela rebelião, ou se ele só iria fazer o trabalho dele e depois tirar o corpo dele fora, porque ele só queria ir pelo dinheiro, como ele mesmo fala na série. E essa parte do resultado das ações que eles tomaram e a galera começando a se levantar e ele querendo entender esse movimento, porque na cabeça dele ele tá tipo, beleza, eu recebi meu pagamento, vou picar a mula, vou pegar quem eu amo e vou seguir a vida. Mas o pessoal dizendo assim, olha, fizeram isso daí e tal, tu soubesse? Já que fizeram isso daí, então talvez tenha como reagir. Talvez tenha como a gente se levantar contra essa repressão que a gente está sofrendo simplesmente porque eles têm armas, porque eles têm uma quantidade maior, mas se a gente tiver mais inteligência, mais sagacidade do que eles, a gente consegue dobrar eles assim e eles não vão ter mais o que fazer, porque, diferente deles, nós temos a humildade de reconhecer que a gente pode ser melhor. Eles já acham que são bambambam, já são foda pra caralho, e não precisam temer a nós. Por isso que esse orgulho é que vai derrubar eles. É o que eles vão desenvolver nessa série, que eu achei fenomenal a forma com que eles começaram a desenvolver o início da resistência dentro dessa série de Andor, que vai culminar no Rogue One. Cara, E é uma série que discute umas coisas muito, muito interessantes, muito adulta, muito política. É uma coisa que, tipo assim, Star Wars, muitas obras de Star Wars, elas puxam muito pro infantil, assim. E essa série não, essa série tem muita camada, muita coisa para discutir, muita questão política, os personagens, eles têm morais duvidosas. Sim. A própria rebelião que está sendo formada, ela não é formada por pessoas boazinhas também, assim, não. Ninguém era ali, não. Ninguém é tipo a boazinha, quando tá passando por ali, eu vou fazer uma cena, vou pegar um dinheiro aqui que eu peguei do Império e vou dar. Não, a galera é gananciosa, tem a galera gananciosa, tem a galera que tá fazendo ali por algum outro tipo de interesse, ou até mesmo que vai trair eles em algum momento só por benefício próprio. Spoiler, eu não tô falando nada, eu segurei, eu não botei o nome de ninguém na roda. Mas isso daí é uma das coisas que eu sei que George Lucas, já nas entrevistas que ele deu, fez pensando justamente nas guerras e que estava acontecendo na época que foi desenvolvido o primeiro Star Wars, lá, o episódio 4. Pegaram bastante isso e botaram nessa série, que é o cerne, digamos assim, o que seria o início de uma reviravolta dentro de um campo de batalha que parecia já ter sido dominado, que nem existia esse campo em si. Era só apenas uma administração de poder de um regime ditatorial. E por não ter o elemento clássico que a galera associa a Star Wars, que é Jedi, sabre de luz e força, a galera cascou o hate logo nos inícios de Andor, dizendo que não era Star Wars, que você não via a batalha de navinha, você não via naves gigantes dando tiros de blaster, destruindo cidades, planetas, sabre de luz, pessoas com poderes de força, de manipulação, segurando uma nave com outra mão. Não, minha gente, Star Wars é muito mais do que isso. Do cara com o bidê na cabeça. Exato. Pô, do vídeo me quebra sempre. Star Wars é muito mais do que isso. A prova é tanto que você consegue assistir Bad Batch, como por exemplo, que é uma animação focada em Stormtroopers defeituosos, e você consegue se empolgar com aquilo. Beleza, é Stormtroopers, ele ainda tem pistolas e tal, mas aqui também Andor tem uma outra camada que você consegue analisar muitas coisas, que tipo, beleza, você tá vendo lá o Anakin passando com um sabre de luz, lutando contra o Obi-Wan, e depois de ter feito aquele massacre todinho das crianças, dos padawans. Tá, mas vamos pensar um pouquinho depois. Vamos pensar no cara da limpeza que tava passando e vendo o Anakin fazendo aquilo ali. O que é que ele pode ter pensado na cabeça dele? O que é que pode ter passado pra, tipo, eu me escondo, eu salvo alguém? Ou então, eu tento buscar ajuda, mas tá tendo um ataque de Stormtroopers que era pra ser a segurança, que era pra ser a polícia. Eu vou chamar quem? Várias subtramas que são bastante interessantes de se explorar
E Andor tá fazendo isso daí, nesses episódios aí, com uma certa maestria que eu tô admirado. Sim, cara, o que eu gostei de Andor é. Acho que, em resumo, é a humanidade que os personagens têm e essa perspectiva muito mais séria que a gente viu desenvolvendo lá na trilogia clássica. Né? Eu culminando na trilogia clássica, né? Que é o fato de como uma rebelião surge, como que políticas, igual o pessoal falou, ditatoriais, incitam uma aliança rebelde, né? Que é a fala lá da Princesa Leia, ela é no primeiro filme, né? No Nova Esperança, né? Acho que ela fala pro Almirante Tarkin lá, né? Quanto mais você aperta seus punhos ao redor da rebelião, mais ela escorre entre seus dedos, né? Então, é isso que tá acontecendo, né? O Império tentando manter um punho de ferro, né? Na governança de tantos planetas diferentes, né? E sendo incompetentes nesse trabalho e dando oportunidade para os rebeldes ressurgirem, né? Eles se aliarem em prol de um futuro melhor. Eu acho que é isso. Como que as pessoas... O que as pessoas têm que sofrer para elas se organizarem e o que a pessoa tem que passar, né? O que o povo tem que sofrer para eles surgir contra um governo, né? E eu acho que eles estão fazendo isso bem, eles estão fazendo isso de uma maneira muito muito boa, sabe? Muito humana e com personagens que estão sendo dados muito bem. Eu acho que tá sendo... E é Star Wars, né, cara? Star Wars não é só tiro, porrada de bomba, não é só sabre de luz, não é só navinha, não, cara. Star Wars também é o povo, né, que vive nesse universo. São as culturas, são os alienígenas bizarros, são os mundos que são praticamente cyberpunk, né? Eles saem de fantasia espacial e são cyberpunk na veia, sabe? Cara, Star Wars, pra mim, eu acho que se resume em tipo, o oprimido se revoltando contra o opressor. Ponto. Em qualquer momento de Star Wars você pegar, é isso que tá acontecendo. Mas eu acho que é isso. Mais o que falar, a gente tá no meio da temporada. Recomendo demais vocês assistam Andor, quem não assistiu. Eu tava com o pé atrás de assistir, aí o pessoal disse que a gente ia comentar, eles disseram, assistisse? Não, só vi bem por cima, assim. Não, assiste, beleza. Eu comecei a assistir, cara, depois que... Os primeiros 3 episódios são meio que sofríveis, assim, pra poder você assistir, porque você ainda não tem nenhuma referência. Mesmo você assistindo o Rogue One, você não vai ter nenhuma referência de personagem de tipo, não, esse personagem é tal personagem do filme. Não, você só vai ter o Cassian nos 3 primeiros personagens, nos 3 primeiros episódios. Você, depois do 3º episódio, que você começa a entrar dentro do universo da série e você começa a entender todo o ambiente que está se passando naquela situação ali da cronologia de Star Wars. Porque, por um exemplo, quando você pegou o Rogue One, era a mesma situação entre o final da queda de Anakin no início de Darth Vader para Uma Nova Esperança. Você não tinha nenhuma referência a quem se agarrar. Poxa, vai aparecer o Obi-Wan? Poxa, vai aparecer o Luke pequenininho? Você não sabia o que é que ia aparecer ali para você se agarrar. Você foi introduzido num ambiente novo, com personagens novos, mas que se você der essa permissão de você entrar nesses personagens e acompanhar a história deles, você não vai se arrepender quando terminar o 6º ou 7º episódio. Eu não lembro quanto parou até agora. Acho que é 7º. O último lançado episódio de tá. Não, de Andor. De Andor, 7º. Mas assim, eu acho que acontece um fenômeno muito engraçado entre a gente aqui, principalmente nós aqui do Bico do Corvo, que, como vocês sabem, a gente joga RPG. Então, assim, talvez pra gente seja mais fácil entender que Star Wars não é só Jedi, só navinha, só tiro, porrada e bomba, né? Mas eu digo pra vocês, eu recomendo muito essa série e assistam com a mente aberta, tá? Entendam que, igual eu falei, igual o Josias falou também, não é só... Star Wars não é só isso. Star Wars é um universo, tá?
Então, encarem como isso, um universo. E o universo tem vários povos, várias pessoas, várias crenças, e é isso, E sabe? várias batalhas para serem travadas contra um inimigo comum. Putz, grilo. Gostou, vamos terminar assim. Arrupiei! Vamos terminar bonito.